desculpar, né, pela economia de sorrisos durante o vídeo. É que eu tive um pequeno incidente, né, no feriadão, no sítio, e isso afetou um pouquinho o implante que eu tenho e afetou, né, a estética do meu rosto. Mas amanhã já estará resolvido, ok? Então, vamos ao vídeo. Um grande abraço, ok? Tchau. Olá, amigos. Que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para nós, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Carnaval. Fantasias e delírios demoníacos ou extremismo religioso? Vemos no mundo ocidental um avanço do neopentecostalismo e outras seitas e ideologias extremistas. Existe realmente um plano organizado no Ocidente para que o cristianismo extremista domine o mundo em todas as áreas, seja ela religiosa, social, em costumes e na política. Este domínio mundial da religião já foi tentado pela Igreja Católica, que na Idade Média mandava mais que os reis, punindo com a morte e com crueldades terríveis quem ousasse desafiar o seu poder. A Igreja Católica falhou neste projeto, como falhará qualquer projeto de dominação mundial. Com o neopentecostalismo não será diferente, pois para um domínio mundial seria preciso uma unanimidade impossível, devido às diferenças de pensamento e cultura das pessoas e dos povos. Ou seja, para um domínio mundial, né, seria necessário que pelo menos a grande maioria tivesse o mesmo pensamento. E isso não é possível, né, pelas diferenças de pensamento, né, de ideias, de culturas, de religiões. Portanto, isso não passa de um delírio de poder. É possível dominar uma minoria, mesmo que essa minoria seja uma expressiva parcela da humanidade. No entanto, essa parcela está longe de ser suficiente para o domínio completo do mundo. Além do mais, quanto mais cresce uma religião, maior serão as divisões internas e a resistência das outras formas de pensamento. Ou seja, quanto mais uma religião cresce, né, em poder e número de adeptos, mais crescem as divisões internas, né, a luta pelo poder. E também cresce a resistência das outras religiões e das outras formas de pensamento. Temos então a impossibilidade do domínio mundial de uma religião. No entanto, devemos reagir a este domínio, pois as tentativas de controle religioso da sociedade traz consigo muitos malefícios, como a propagação da divisão social, da ignorância, do ódio, do preconceito e da intolerância, destruindo famílias e vidas, assim como travando e atrasando o progresso dos países e da própria humanidade. Esses extremismos, eles causam muitos malefícios. Não é só a questão deles adquirirem o poder no mundo, não. É uma questão de que essas ideias extremistas, né, elas provocam divisão entre as pessoas, né, entre familiares, né, amigos, entre comunidades, países, né? Então, é um malefício muito grande, né, que deve ser contido. Devemos combater o extremismo religioso e qualquer outro e sua ganância pelo poder, mas combater com amor, compreensão, tolerância, compaixão e esclarecimento. Como disse Che, devemos endurecer, mas sem perder a ternura, a nossa razão e a nossa humanidade. Caso contrário, nos tornamos semelhantes a eles. O risco de combater insanos é perder a nossa própria insanidade, né?
o risco de você resistir e combater pessoas insanas é que no contato constante com essa insanidade, nós mesmos perdemos a nossa sanidade mental. Esse é um risco que corremos, né? Então devemos ficar atentos, ok? Não podemos esquecer que a grande maioria dos que se deixam seduzir pelo extremismo é vítima da própria ignorância, pois é uma minoria que manipula, né? Pois essas pessoas, né, são dominadas por uma minoria que as manipula por interesse próprio. Eles usam para isso os instintos mais primitivos das pessoas, como o medo, o ódio, a ambição, o orgulho e o preconceito. Essas emoções são muito fortes, são básicas. Então, quando a pessoa consegue manipular essas emoções, elas manipulam a razão e o pensamento das pessoas. E eles sabem disso, e eles treinam para isso. Precisamos ainda aceitar que as pessoas têm o direito de ser ignorantes e infantis. Elas têm seu livre-arbítrio e no devido tempo serão esclarecidas. Esta é apenas uma fase evolutiva e todos nós já passamos por esta fase em algum momento no tempo. Ou seja, essa fase que essas pessoas estão passando agora, nós com certeza já passamos, né? Em outra época da nossa vida ou das nossas vidas. Temos que lembrar ainda que essas pessoas fanatizadas sofrem uma pressão tremenda por parte de pessoas inescrupulosas, sedutoras e manipuladoras do mundo físico e do umbral. Muitas pessoas se esquecem desse detalhe. Não são só as pessoas más e manipuladoras e oportunistas que se aproveitam dessas pessoas que são fanatizadas, né? Não são essas pessoas deste mundo físico, deste plano. Também do outro plano existem pessoas também más e manipuladoras que também exercem uma pressão, né, no inconsciente, né, e na mente dessas pessoas. Então devemos compreender que elas sofrem uma pressão imensa e muitas não conseguem resistir. Mas é só uma questão de amadurecimento. Com o tempo, elas se libertam. Acho a palavra combater muito forte. Eu prefiro a palavra resistir, mas resistir pacificamente às investidas dessas pessoas e desses líderes, esclarecendo com amor, paciência e compaixão. Essas pessoas estão doentes, lembremos disso. Devemos resistir e lutar contra a ignorância e não contra as pessoas, que na verdade não passam de vítimas. Essas pessoas merecem mais compaixão, né, do que reprimenda e julgamento. Quanto a dominar o mundo, muitos já tentaram e ninguém nunca conseguiu e nem conseguirá. Primeiro, porque é impossível convencer todo mundo. Segundo, porque isso seria um retrocesso à Idade Média e vai contra a lei da evolução. A lei não permite retrocesso evolutivo. Terceiro, porque Deus e os espíritos superiores não permitiriam o domínio total da ignorância e do umbral denso sobre a humanidade. Influência do umbral sobre quem permite esta influência? Até que sim. Pois é uma lição necessária, mas domínio completo sobre a humanidade de forma alguma. A nossa resistência, esclarecendo e lutando contra a ignorância, além de ser uma autodefesa, também é uma forma de caridade. O esclarecimento da espiritualidade também é uma forma de caridade. Lembrando que em muitos aspectos nós também somos muito ignorantes. Não esqueçamos que não somos eleitos de Deus ou espíritos de luz. Somos apenas espíritos mais velhos e um pouquinho mais esclarecidos. É preciso ter cuidado com o orgulho e a prepotência e pensar que somos superiores e os donos da verdade. Não somos. Tenho visto, por exemplo, espiritualistas e espíritas reconhecidos dizerem barbaridades, espalhando o medo e o preconceito.
agora mesmo no carnaval. Falam em hordas de obsessores soltos nas ruas. Falam em portais abertos para um umbral denso. Falam sobre o aumento das energias negativas nesse período e outras insanidades. Como seus obsessores ficassem presos o ano todo e fossem soltos apenas nos dias de carnaval. Falam como se espíritos inferiores precisassem de portais para o mundo físico, mesmo sabendo que o mundo físico está no umbral. Falam como se fazer publicamente o que se faz em pensamento e às escondidas fizesse alguma diferença na emissão de energia negativa no planeta. Ou seja, mesmo que as pessoas não cometam abusos no carnaval, elas cometem esses mesmos abusos, não é? Em pensamento ou às escondidas. As guerras e genocídios geram energias negativas suficientes no planeta, sem precisar de uma festa popular como o carnaval. O fato é que ver muita gente rindo e se divertindo incomoda muita gente. Às vezes é só inveja mesmo, e recalque. Vejam, a ignorância não é privilégio apenas dos religiosos extremistas. Ela campeia entre toda a humanidade e faz parte da evolução. Estamos aqui para aprender lições com os nossos erros e com os erros dos outros. Errar faz parte do processo e precisamos respeitar o tempo de cada um. Com o tempo, todos eles vão ser esclarecidos. Por fim, nenhuma ideologia, crença ou religião vai dominar o mundo. Isso é impossível. Aqueles que tentarem, sempre irão falhar. Ou seja, a tentação é grande, né? De poder, de riqueza, de dominar o mundo. Muitos tentaram através da história da humanidade, mas ninguém nunca conseguiu e jamais conseguirá. Temos que ter sempre em mente alguns parâmetros para que não nos percamos em nossa própria ignorância e ilusão. Primeiro, estamos no umbral, uma região em que predominam a ignorância e a negatividade, explicada pela inferioridade dos seus habitantes. Uma condição natural da nossa fase de evolução. Em nossa luta constante contra a ignorância, contra os instintos naturais, na luta pela sobrevivência no mundo material, evoluímos de forma contínua e inexorável, pois a evolução é lei universal. Né? Tudo acontece para o nosso bem, até o próprio mal, que pensamos existir, mas que é apenas uma ilusão. No final, olhando para trás, mais evoluídos, veremos que tudo isso, porque passamos, foi necessário. O mal é uma ilusão criada por nossa mente. Ele não tem vida própria. Assim como o umbral, ele é uma criação temporária que precisa ser alimentado de forma contínua para continuar existindo. Como não foi criado por Deus, a existência do umbral, como toda a criação humana, ela é transitória. O mal só existe até que as lições que ele tem a proporcionar para a humanidade não sejam mais necessárias. Então ele perde o sentido de sua existência e desaparece. Ou seja, quando a humanidade evoluir, né, o mal consequentemente, o umbral consequentemente vai desaparecer. Por quê? Porque o mal, a negatividade precisa de uma alimentação contínua. Encerrada essa alimentação, quando pararmos de alimentarmos o mal com o mal, ele naturalmente desaparecerá, pois ele não tem vida própria. Então, podemos concluir que a única solução definitiva para o mal é a evolução do ser. 2. Todos estamos no mesmo plano espiritual, portanto ninguém é melhor do que ninguém. Os menos evoluídos estão em planetas mais primitivos e os mais evoluídos em mundos superiores. Então pare de acreditar que você é um espírito iluminado e superior. Se fosse, não estaria aqui. Ou seja, os espíritos muito inferiores à fase atual da humanidade estão em mundos inferiores ao nosso. E os espíritos superiores,
a esta fase da humanidade estão em mundos superiores. Então, todos que estamos aqui, estamos na mesma fase evolutiva. Todos somos iguais. Ninguém melhor que ninguém. 3. Se fosse para não termos que passar por problemas físicos e morais, se não fosse para sofrermos o assédio dos espíritos negativos do umbral, e se não precisássemos ser tentados pelos vícios e sentimentos negativos, então não teríamos encarnado no planeta e no meio do umbral. Teríamos permanecido em alguma colônia espiritual, onde reina a paz. Mas, se estamos aqui, encarnados em corpos frágeis e com as necessidades físicas, e tendo de conviver com o mal e as negatividades, é porque as lições e as provas nos são necessárias. Então, vamos parar com a paranoia do medo fantasioso. O mundo não vai ser dominado por aliens, comunistas, extremistas religiosos, organizações secretas conspiracionistas e outras fantasias de mentes delirantes. Esqueça de festas infernais e hordas de obsessores soltos, portais para o inferno. Esqueçam as conspirações demoníacas e de reptilianos e outros aliens do mal tentando dominar o planeta. Tudo isso é delírio, é fantasia. Isso não existe. Ok? Somente o que existe é um mundo, né, de provas, é uma escola em que temos que aprender. Tudo que existe é a evolução do ser humano e a bondade divina. Tudo isso é criação de mentes doentias e manipuladoras, assim como de influenciadores digitais, na caça por visualizações, likes e inscrições, interessados apenas em ganhar dinheiro com a monetização dos seus canais. Quanto mais medo, mais likes e mais dinheiro. A minoria da população comparece nas festas de carnaval e a minoria da minoria comete abusos. A esmagadora maioria aproveita o feriadão e vai para retiros espirituais, para o campo, viaja para outros lugares mais sossegados, e fugindo da agitação. E para outras cidades. Outros vão visitar amigos e parentes, e outros ficam em casa, curtindo a família. Outros, ainda, trabalham e ganham algum dinheirinho a mais para sustentar a família. E o governo aumenta a arrecadação de impostos, melhorando a economia do país. Como podemos ver, no carnaval, a emissão de energias positivas é bem maior do que de energias negativas. É só você saber olhar. Se você olhar o mal, você verá só o mal. Mas você pode ver o bem, né, em tudo que acontece, inclusive no mal. Nenhum desses delírios e medos é compatível com a existência de um Deus infinitamente justo, bom e misericordioso. Tudo no universo é guiado por Deus através de leis universais perfeitas, eternas e imutáveis. Tudo no universo funciona como um relógio perfeito. Tudo está sincronizado e segue um projeto e uma lógica perfeita. Tudo está como deve ser. Nenhum mínimo detalhe do universo funciona sem estar de acordo com as leis universais. Nada acontece no universo que não esteja dentro das leis universais. Devemos agir para com as pessoas fanatizadas, religiosa ou ideologicamente, como agimos com uma pessoa mentalmente perturbada, ou com uma criança, sem julgamentos, com tolerância e compaixão, sabendo que a perturbação dessa pessoa passará um dia e que a criança vai se tornar um adulto. Ou seja, devemos agir com essas pessoas, né, como uma pessoa que está mentalmente perturbada, né? Agora, isso é uma condição passageira, ok? Então, devemos contê-las quando for necessário, mas agir com elas com compaixão, com tolerância e com amor. Ao mesmo tempo,
devemos nos ocupar em reconhecer e procurar corrigir as nossas próprias falhas, seguir o nosso caminho e deixar que os outros sigam o caminho deles em paz. Auxiliando e amparando sempre que preciso, mas sem interferir nas escolhas e na vontade alheia. Ou seja, ajude, mas não interfira. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua própria evolução. Devemos respeitar isso. Se alguém disser que não quer e não precisa da sua ajuda, pare imediatamente o que estiver fazendo. É certo que você está atrapalhando. Siga a sua vida. Se esta pessoa precisar de você, ela lhe dirá ou lhe enviará sinais. Ou seja, se a pessoa disser que não quer sua ajuda, deixe ela em paz. Né? Se chegar um dia que realmente sua ajuda for útil, ela mesma lhe pedirá, lhe enviará sinais. Ela mesma ou os seus protetores espirituais. A vida é uma bênção de Deus. Não a estrague com seus delírios, fantasias e loucuras. Procure olhar o lado bom da vida e das pessoas. O mal está no olhar e na mente de quem o vê. Se você olhar sempre para o mal, ele também vai olhar para você. Se você só pensar no mal, né? E você só prestar atenção, né, no mal, no lado mal das coisas e das pessoas, ele retribuirá o seu olhar, né? Você terá a sua atenção. Isso não é bom. Nenhum espírito bom e evoluído perde seu tempo com o mal, pois ele não existe de fato. Namastê. E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita saúde e que Deus abençoe a todos, nos guiando em nossos caminhos, né, em nossa evolução. Que Ele proteja as nossas famílias, o nosso país, a nossa cidade, o planeta. Né, que nós sempre precisamos da ajuda de Deus, né, e precisamos evoluir sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!